Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians e as promessas de reforços do Corinthians. Augusto Melo prometeu reforços ao técnico Dorival Júnior. Eu conto tudo isso para você agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga absolutamente nada para ser inscrito no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. A sua opinião é muito importante pra gente. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Eu vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com a Mais Ágil agora mesmo, tá certo? É isso aí, rapaziada. Vamos então falar do Corinthians. Primeiro eu quero dizer o seguinte, que o presidente Augusto Melo concedeu uma longa entrevista coletiva hoje, onde ele anunciou novos diretores no Corinthians. Novos diretores foram anunciados no Corinthians para as áreas de finanças e marketing. O Corinthians anunciou a nomeação dos novos diretores de marketing e de finanças. Os cargos estavam vagos depois das saídas do Edgar Soares e do Pedro Silveira. Ambos saíram por motivos particulares. O Pedro Silveira, inclusive, que fazia um belo trabalho nas finanças do Corinthians, saiu pela questão de saúde. Para o departamento de marketing, o novo diretor de marketing será o Wanderson Salles, que já estava na diretoria de marketing, na diretoria adjunta, e agora ele passa a ser o novo diretor de marketing. Nas finanças, o Alexandre Germano é o novo diretor financeiro. Ele deixou o cargo, como eu disse, o Pedro Silveira deixou o cargo por questões de saúde. E também foi anunciado o Ricardo Jorge como novo diretor administrativo do clube. Ricardo Jorge, o novo diretor administrativo do clube. Portanto, são mudanças no Corinthians anunciadas pelo presidente Augusto Melo, que também aproveitou a entrevista coletiva para se defender. Dentro do possível, o advogado dele estava presente. Ele falou muito da questão da vai de bet. O advogado do Augusto Melo garante que o Augusto Melo não corre risco de ser indiciado no processo da vai de bet, que ainda não foi concluído pela polícia. A polícia está investigando o processo da vai de bet. Sabemos, através dos relatórios da polícia que foram divulgados na imprensa, que o dinheiro que saiu do Corinthians para a comissão do intermediário Alex Cassundé, o Alex Cassundé, que foi o intermediário no negócio da vai de bet, o dinheiro que o Corinthians pagou ao Alex Cassundé, mais de R$1 milhão, R$1.400.000, se eu não estiver equivocado, esse dinheiro foi passando de mãos em mãos, de empresa para empresa, até parar numa conta do PCC, numa empresa ligada ao crime organizado, né? Tudo isso a polícia está investigando, e investigando também qual a responsabilidade do Corinthians nisso tudo, se bem que a polícia tem dito que o Corinthians é vítima dessa operação. O Corinthians pode ser vítima dessa operação, isso é uma coisa. O Esporte Clube Corinthians Paulista, como instituição, pode ser vítima
foi lesado, foi roubado, mas resta saber quais são as pessoas que participaram desta operação. E o Augusto Melo também está sendo investigado sob o risco de ser indiciado, o que complicaria demais a situação do Augusto Melo na política do clube. Sabemos também que no dia 26 de maio, né, daqui 10 dias, portanto, né, hoje é dia 16 de maio, daqui 10 dias vai acontecer a reunião do Conselho Deliberativo que irá votar o processo de impeachment do Augusto Melo. E o presidente do Corinthians corre um grande risco de ser impedido de continuar na função de presidente do Corinthians. Ou seja, ele corre um grande risco de sofrer o impeachment, justamente por essa questão da vai de bet. Então o Augusto Melo está tentando se defender nesse caso, se defendendo politicamente. Enquanto isso, ele faz o seguinte, ele promete, ele faz promessas. O Augusto Melo fez promessas ao Dorival Júnior. Disse que não vai medir esforços para contratar reforços para o Corinthians agora no meio do ano. Augusto Melo está prometendo reforços ao Dorival Júnior. Ele disse o seguinte: olha o que estou fazendo para melhorar o Corinthians. Temos um time competitivo. Não vou medir esforços nessa janela e o que a comissão técnica precisar, vamos correr atrás. Não vou medir esforços nisso, declarou o Augusto Melo. Tivemos reformulações no Cifute, o Cifute que é o Centro de Inteligência do Futebol do Corinthians, e hoje sempre buscamos jogadores pontuais. Nossa tendência é de não errar nas contratações. O Augusto Melo está prometendo reforços ao Dorival Júnior. O Dorival Júnior que disse ontem na entrevista coletiva depois do jogo do Corinthians contra o Racing lá no Uruguai, de que está conversando com a diretoria, com o Fabinho Soldado, sobre reforços. O Dorival Júnior que mudou o discurso, né? Quando ele chegou no Corinthians, ele disse que não tinha pedido reforços. Mas agora ele já admite a possibilidade de contratação de reforços. Disse que o Corinthians tem carência em algumas posições para a contratação desses reforços, que já conversou com a diretoria a respeito e que a diretoria está no mercado, que o Corinthians está no mercado. Agora, resta saber, esta é a pergunta que não quer calar, né? É a pergunta de $1 milhão. Se alguém souber responder, por favor, me responda. Como o Corinthians vai contratar reforços sem dinheiro? O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians está endividado. Uma dívida absurda, né? Como é que o Corinthians vai contratar reforços se o Corinthians está tendo que vender o almoço para comprar janta? O Corinthians não tem dinheiro. Então vai ter que usar da criatividade, de fato, o Augusto Melo para contratar esses reforços. E outra coisa, o Augusto Melo, a janela abre no meio do ano, né? Em junho, a janela abre. O Augusto Melo não sabe se será o presidente até lá. Não sabe. Porque ele pode sofrer o processo de impeachment antes disso. E aí o Osmar Stabile, que é o vice-presidente, assumiria a presidência interina do Corinthians. Então é muita confusão. Essa confusão política está atrapalhando demais o futebol do Corinthians, né? Enquanto isso, o Dorival Júnior prepara o time para o jogo de domingo contra o Santos, às 16h na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. E o Memphis Depay deve voltar ao time. Pelo menos é esta a possibilidade. Ainda não se sabe exatamente, ele teve uma entorse no tornozelo, por isso ele ficou fora do jogo contra o Racing, mas ele está trabalhando diariamente
para poder voltar ao Corinthians. Se ele participar do treino de amanhã o Corinthians faz o último treino pela manhã no CT do Parque Ecológico. Se ele participar do treino de amanhã e não sentir dores, é claro que ele vai para o jogo. A possibilidade do Memphis voltar ao time do Corinthians é essa expectativa muito grande. Com relação ao Rodrigo Garro, ele só deve voltar a trabalhar no Corinthians a partir da próxima semana. Ele já deve voltar a trabalhar com os demais jogadores. E deve voltar a jogar com a camisa do Corinthians na partida do dia 1º de junho, se eu não me engano, contra o Vitória, na Neoquímica Arena. O Corinthians joga contra o Vitória na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. É essa a expectativa do Garro voltar à equipe do Corinthians, mas ele já está no processo final de recuperação da sua contusão no joelho e ele deve voltar a trabalhar normalmente com os demais jogadores, participando dos treinos táticos e técnicos a partir da próxima semana no CT do Parque Ecológico. É isso, meus amigos. São destaques e informações do Corinthians aqui no canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. É de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Me segue nas redes sociais, no @CardosCereto. Faça parte do clube de membros do canal e faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau!